Quero Aleluia! Glória a Deus. extrair deste versículo uma fala muito semelhante à do presbítero Diogo que cantou aqui. Faltou pouco para a gente pegar uma caixinha de fósforo, né, irmão? Quem não nasceu na comunidade não sabe o que eu estou falando. Ele disse, o hino chama-se Família Debaixo da Graça. A minha fala hoje, na verdade, vou sintetizar bastante aqui, é família debaixo da unção. Família debaixo da unção. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, em outra versão, com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quantos podem ler comigo no contar do 1? Vamos lá? 1. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa ideia aqui do texto de Pedro falando, explicitando aos irmãos que o ouviam na casa do irmão Cornélio, ele está falando sobre a unção de Jesus dada por Deus. Esse negócio de ungir, unção, untar, ungido, é muito falado nos cultos pentecostais, né? E alguns de nós gostamos muito daquela ideia que diz: não toca no ungido, favorita, facilita, cobre a gente. Mas o que é unção? Por que a Bíblia fala tanto, trata tanto disso? No Antigo Testamento nós encontramos algumas referências do uso do óleo para o ato, para a ação de ungir. E Moisés, instruído por Deus, ele tinha a função de direcionar, levantar homens, consagrar os utensílios da casa do Senhor. E para consagrar isto, ele usava o ato, a maneira, a forma de ungir os objetos para consagrar para os cultos a Deus. Esses objetos, a partir do momento que eram consagrados, eram ou se tornavam santos para o serviço do Senhor. E é fácil de entender lá no capítulo 29, no capítulo 30, no versículo 36 a seguir, esta ação ocorrendo. Moisés ungindo os utensílios da casa de Deus para serviços a Deus no tabernáculo. Agora, entre os judeus, logo após as gerações se passando e a ideia da unção fixada na mente estava do povo, se tornou regra básica consagrar locais, consagrar objetos para serviços a Deus. Verdade também que entre os judeus, nos seus ritos, nas cerimônias que eles tinham, eles separavam reis, sacerdotes e profetas. E para que identificasse que este homem era um sacerdote, que este homem seria rei ou profeta, havia um cerimonial envolvido por unção. Alguém superior a este homem tinha que ungir com óleo diante do público para que testificasse que ele era ungido para tal ofício. Os reis eram ungidos como uma espécie de libertador, como uma espécie de governo.
pastor do povo. O único homem na Bíblia como rei que foi ungido 3 vezes é Davi. Davi foi ungido como rei dentro de casa, Davi foi ungido como rei fora de casa, e depois Davi foi ungido como rei sobre toda Israel. Ele é ungido em Belém, ungido em Judá e ungido sobre toda a Israel. Está mais do que confirmado que ele era um homem segundo o coração de Deus. Logo a Bíblia também diz que os sacerdotes eram ungidos, de modo que eles eram consagrados e reconhecidos. Eles eram consagrados e reconhecidos como pessoas separadas para o serviço do Senhor através do sacerdócio. Lá em Êxodo 40 você encontra isso. Os profetas, a mesma maneira. No dia que Elias se achou a última bolacha do pacote, no dia que Elias achou que só tinha ele como homem de Deus na terra, Deus disse a Elias: ainda tem 7.000 que não se curvaram. Tem uma impressão que Deus está dizendo para Elias: agora porque você falou isso, porque você achou isso, porque você pensa isso, vai e unge o filho de Abel lá por profeta em seu lugar. Os profetas também eram ungidos diante das pessoas para identificar a separação para o serviço profético, a ponto que o profeta Isaías disse no capítulo 61: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ungiu para quê? Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, me ungiu para a abertura de prisão dos presos, me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, me ungiu para consolar os tristes, me ungiu para ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Os profetas recebiam de Deus a unção para proclamar, para pregar boas novas, para restaurar os contritos de coração, para anunciar o ano aceitável do Senhor e libertar os cativos, abrir prisões. Era para isso que Deus usava os profetas. O que é que se usava para a unção? Os produtos usados na unção eram o produto da oliveira, a oliveira que dá o seu fruto chamado azeitona, e da azeitona se extraía o azeite, e este processo é lento e longo, uma vez que tinha que passar pela pedra da moinha. 3 processos. A primeira pedra, uma medida ou um peso. A segunda pedra, um peso acima da primeira. A terceira pedra, 2 ou 3 pesos acima da primeira. O primeiro óleo extraído era primícia, era entregue para os utensílios da casa do Senhor: candelabro, ungir reis, sacerdotes, profetas, manter o altar aceso, consagração de enfermos. O primeiro óleo era utilizado para a casa de Deus. O segundo óleo era usado para as famílias, para as casas. O terceiro óleo era pastoso, era usado para detergente. E aí só o evangelista Carlinhos para explicar o processo de transformação, porque ele é químico, mas era assim que se fazia no período bíblico. Era usado para esses efeitos. Este azeite, ele tem a sua simbologia, e um dos símbolos do azeite é o símbolo de alegria, de saúde, de qualificação para serviço a Deus. O azeite era para essas coisas na casa de Deus. Logo também tinha o unguento. O unguento era uma gordura misturada com especiarias
que lhes dava algumas características desejáveis, como a Bíblia diz. Este unguento era utilizado para ungir os pés dos hóspedes, simbolizando a alegria pela chegada, pela presença. Eu sei que a tua mente já foi lá em João 11:2, em João 12, lembrando da alegria da irmã Marta, da irmã Maria, propriamente dito, pela chegada do Messias, que já é o ungido na casa dela, e ela quebra um vaso de azeite e derrama o unguento aos seus pés e o enxuga com os seus cabelos. Eram estas as funções do óleo. Logo, quando falo de azeite como alegria, se você ler com atenção, Daniel narrando o que ele está passando, ele diz: naqueles dias eu, Daniel, estava triste por semanas, alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. E aí ele enfatiza dizendo: nem me ungir com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Por que é que ele não se ungiu, pastor? Porque ele não está alegre, ele está triste. Então você, naquele período, não ia perceber um brilho, não iria perceber ou sentir o cheiro, o frescor do unguento em quem estava triste. Logo, este óleo, quando você lê Ruth capítulo 3, versículo 3, você vê Noemi aconselhando a Ruth e dizendo: lava-te, pois, e unge-te, aleluia, e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que venha, ou até que tenha acabado de comer. Eu, se não fosse crente de verdade, ia dizer: o golpe está aí, Ruth, o golpe está aí, Noemi, cai quem quer. Você toma banho, fica cheirosa, deita no pé do camarada e não quer que ele se achegue a você. Ora, este perfume, este unguento era como atrativo, era como que chamasse a atenção de alguém para viver algo novo. Uma vez que a Bíblia diz isto, os óleos ou unguento também era usado como curativos. Usavam-se estes óleos como poder curativo para amolecer feridas. Não tem como não falar do bom samaritano, que passa, unta as enfermidades, as feridas do enfermo e deita óleo sobre estas feridas, para que aquelas cascas se desprendessem e começassem uma restauração na vida deste homem. No meio dos rebanhos, os pastores de ovelhas usavam o azeite quando os animais, aves carnívoras e noturnas vinham sobre o rebanho, pousava sobre a sua costa e bicavam as ovelhas como um parasita e as feriam. Os pastores tinham unguento consigo no alforje para deitar azeite ou unguento, como queira, sobre as feridas do rebanho. Uma vez que ele fazia isto, ele estava tratando as feridas do rebanho com unguento que tinha, querendo ou não, os seus poderes curativos. Outrora, quando o rebanho começava a ter dificuldade, porque ovelha é animal passivo, mas briga, as ovelhas começavam a se desentender. Ovelha não coloca luvas de boxe, Fred. Ovelha não dá murro uma na outra como canguru. Pelo contrário, ovelha dá cabeçada uma na outra. Para apartar briga é preciso de azeite. Para apartar briga é preciso de unção. Aí, pai, aí, mãe, para apartar briga é preciso de azeite, é preciso de unção. O bom pastor derramava azeite na testa, na cabeça das ovelhas briguentas, das ovelhas fujonas, e quando elas vinham brigar e se jogar uma com a outra, o óleo, a unção, o unguento, o azeite evitava o atrito, batia e escapava, batia e escapava, tal como no MMA que se passa vaselina para evitar feridas
gravíssimas, mas é pouco evitável. Assim o pastor derramava azeite nas ovelhas. Levante a tua mão por bondade, procure 2 ou 3 pessoas e diga para ele com carinho: já entendeu, né? Diga para ele: já entendeu. Quer cura em casa? Tem que ter unção. Quer alegria em casa? Tem que ter unção. Quer evitar contenda em casa? Tem que ter unção. Diga para alguém com carinho: tem briguentos em casa? A unção resolve. Tem confusento em casa? A unção resolve. Tem bravio em casa? A unção resolve. E eu vou dar um conselho, e os pedagogos que me perdoem: pega o cintão, derrama azeite nele, que fica fácil. Resolve também. A unção de Deus para a família, a unção de Deus é para nós. O Tiago leu Atos 2:17 a seguir, se não me falha a memória, que diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Observe que é sobre a família, observe que é sobre os filhos, sobre as filhas. Significa mulheres e crianças, homens e mulheres, meninos e meninas. Pastor, mas eu já avancei a idade. Está escrito também que os vossos velhos sonharão sonhos. A unção é para a casa toda. A unção não é só para a casa do pastor. A unção não é só para a casa do pregador. A unção não é só para a casa do líder de departamento. A unção não é só para a casa do presbítero, ou só para a casa do diácono ou do evangelista. A unção é para onde estiver uma família que quer viver debaixo da unção. Levante a tua mão direita, procure alguém, já pode colocar a mão, depois limpa com álcool em gel, chacoalhe ele e diga: tire a tampa do vaso, porque descerá sobre a tua família uma unção nova, uma unção fresca, uma unção não tardia, uma unção que habilita, uma unção que capacita, uma unção que levanta, uma unção transformadora, uma unção sem limites, uma unção que vai fazer a sua família transpor as barreiras. Lá na tua casa tem, parece que não, mas tem lá um cantor, tem. Na tua casa tem um pregador, tem. Na tua casa tem um profeta, parece que não, mas tem. Na tua casa tem, aleluia, um vaso de Deus. Pode alguém dizer que não, mas tem. Vire para alguém e diga: na tua casa tem, na minha também. Na tua casa tem e na minha também. A minha casa é uma casa que vai ou vive debaixo de unção. Procure pelo menos 3 pessoas, incomode ele, cutuque ele, como faço com Jovassi, cutuque ele e diga: eu estou percebendo que se eu não tirar foto com você hoje, naquele cenário, eu vou perder uma grande oportunidade. Porque quando a unção chega sobre uma família, quando uma unção chega sobre a casa, tem que sair do meio do culto para viajar, porque a porta brinca. Eu estou profetizando já. Quando a unção chega em uma casa, não tem capeta, não tem capetinha, não tem demônio, não tem capetão, não tem cara feia, não tem obra de bruxaria, não tem obra de macumaria, não tem esquema, não tem Jezabel, não tem Jezabel. O que tem, pastor? Tem a unção do alto. E aonde tem unção, tem festa. Aonde tem unção, tem alegria. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus por isso? Chegou a unção, as coisas começam a mudar. João 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta e Maria, e Marta servia,
e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, você não der glória agora, dá nunca mais. Então Maria, tomando uma arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os cabelos e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Lá vai, aponte o dedo para alguém que você sentir. Eu vou apontar o pastor Marcos. Diga para ele: lá na cozinha, lá no quarto, lá na sala, no quarto de hóspede, na lavanderia, na garagem, no corredor, aonde você vai estar impregnado pela unção. Onde tem unção, demônio não entra. Onde tem unção, Satanás não pega na cura. Onde tem unção, casamento não acaba. Onde tem unção, tem cura. Onde tem unção, alguma coisa acontece. Abra a boca, solte a voz. Abra a boca, solte a voz. Ela derrama azeite no pé dele, mas o ambiente fica impregnado. Tem azeite para casa de pelo menos 2 crentes aqui. Um sou eu. Na verdade, eu estou mais com vontade de falar em estranho que de pregar. Olha aí, Jesus, o negócio. Ei, cadê pai? Você quer pau é fá? Ande, calece, vai lá para lá. A minha família precisa da unção de Deus para proteção. A minha família precisa da unção de Deus para ser uma bênção e abençoar famílias. Se a minha precisa, a sua também. Só é uma bênção quem anda debaixo da unção, quem vive debaixo da unção. Pastor, quais são? Aguenta mais 10 minutos? Quais são as condições para que a minha família viva debaixo da unção? A Bíblia diz, o texto diz que na casa de Lázaro, Marta e Maria, a unção encheu aquele lar. Por que encheu? Porque eles tiveram algumas atitudes determinantes para isso. Número A, não é A, número A, a mensagem é minha, o número é meu, fazer o que eu quiser. Número A, você precisa primeiro fazer o que Marta, Maria e Lázaro fez. O que é, pastor? Receber Jesus em casa. Tem que receber ele em casa. Ele, ó. E afinal, eu estive assistindo esta semana Jesus. Agora. Vou ter que te aconselhar, assista também. É bom o negócio. E essa cena está aqui ardendo na minha mente. Ele, ó, bate na porta. Você é obrigado a perguntar quem é. E se de lá para cá responder é Jesus, ou vamos para o original? Se responder, você pergunta quem é? E disser Yeshua Aramashiach. Olha o que ele está dizendo. Sou eu, Jesus, o Messias. Traduzindo o Messias para nós. Sou eu, o ungido. Sou eu, o ungido. Significando o quê? Você abriu a porta para ele entrar. O que é que entrou, pastor? A unção. Aí as meninas aí cantam: ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Hoje é: abre a porta e deixa a unção entrar. A família de Lázaro recebe Jesus em casa.
Coríntios 12, 3, a parte B. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ninguém fala de Jesus sem unção. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você vai precisar receber a unção na sua casa como você nunca recebeu. Diga para ele: se for preciso colocar algumas coisas, alguém para fora, faça nem força, porque o que não é de Deus, quando a unção entra, aquilo que não é de Deus sai. Número B, você precisa honrar a Cristo. Vou falar devagar que essa travou até a minha mente. Lázaro tinha sido ressuscitado, e em João 12 estão fazendo uma festa. Diga para seu irmão: que legal. Lázaro está vivo, mas a festa não é para Lázaro. Por que não, pastor? Porque uma família que vive debaixo da unção tem como prioridade honrar a Jesus como o Senhor. Mesmo que o milagre tenha acontecido lá dentro, a festa não é para o milagre. A festa não é porque eu comprei carro. A festa não é porque eu estou numa casa nova. A festa não é porque eu saí do hospital ou da UTI. A festa é porque Jesus se manifestou lá no meio. Fazer uma festa aqui porque o irmão Beltrano está crente. Eu vou fazer uma festa aqui porque ele só está crente porque Jesus salvou. Isso é princípio de honra. Olha o que está escrito em Filipenses. Quem puder colocar aí para mim, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9 a seguir. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vi um biblista dizendo que após a ressurreição de Lázaro, aquele fenômeno que aconteceu, Lázaro ressuscitado, as pessoas não vão para a aldeia para ver o camarada que conheceu o sepulcro, conheceu a morte e conheceu também o Seol, o Hades ou qualquer lugar que você quiser que ele foi. Ninguém quer saber quem é Lázaro. As pessoas vão à aldeia de Betânia para saber quem é o Jesus que ressuscitou Lázaro. Você pode pegar na mão de alguém e dizer para ele, para ela, com carinho: diga, as pessoas vão começar a te procurar, não para perguntar das tuas façanhas, não das tuas habilidades, mas para perguntar para você: quem fez tudo isso na sua vida? Esse é o propósito. Esse é o propósito. O resultado da unção na família do tal do Lázaro. Faça o melhor para ele. O que Maria fez, pastor? Ela entregou tudo que tinha de mais precioso. Faça o melhor para ele. Vista-se melhor para ele. Penteie-se melhor para ele. Adeque a sua careta melhor. Para ele é o melhor penteado. Para ele é o melhor glória. Para ele é a melhor adoração. Para ele é o melhor culto. Eu não acredito em culto que termine de maneira sem expressão nenhuma. Se não houver manifestação de Deus num culto,
A culpa não é do céu, a culpa é da terra. Porque a prioridade do céu, se não pegar, não pega mais. A prioridade do céu é dar o melhor para a terra, quando a terra dá o melhor para o céu. Pegou? Eu sou melhor para ele. Eu só dou quando eu estou cheio, quando eu sinto. Eu nem sinto e já estou dando glória. Sabe por quê? Porque eu lembro que eu só estou vivo por causa dele. Eu só respiro por causa dele. O diabo tentou matar o meu filho mais novo, mais velho, um monte de vezes, não matou por causa dele. O diabo tentou matar minha esposa e não matou por causa dele. O diabo tentou me envergonhar um monte de vezes, não me envergonhou por causa dele. O que é que você faz, pastor? Eu dou o meu melhor glória a ele, o meu tempo a ele, a minha dor. Quem pode ficar de pé para dar o melhor? Quem pode ficar de pé para dar o melhor? Já tentou me derrubar 2 vezes, não vai me derrubar. Pegue na mão de alguém que está do seu lado. Tá furada não, né? Já tentou me derrubar 2 vezes, não vai me derrubar. Quem calça 39 aí? 39, quem calça 39? Obrigado, só para saber. Segura na mão do seu irmão. Diga para ele, para ela com carinho. Quando Jesus chegou na casa, o cheiro da casa mudou. Porque se Jesus não tivesse chegado, ninguém teria quebrado o vaso de azeite. Só muda quando ele chega. Só muda quando ele chega. Você aguenta mais 5 minutos? Só muda quando ele chega. Por quê, pastor? Porque a unção de Deus é muito mais do que o ritual que eu narrei na introdução ou no introito da minha fala. A unção de Deus é muito mais do que simplesmente o obreiro passar o polegar na tua testa após a oração da fé. A unção de Deus é para vencer o mal. A unção de Deus nos capacita. A unção de Deus nos habilita. A unção de Deus nos equipara a um nível espiritual de vencer demônios. E o que me deixa maluco é vencer ele sem ele nos ver. É vencer ele sem saber que lado ele está. Como consigo, pastor? É na unção, é na unção, é na unção. Debaixo da unção. Quando a unção chegou na casa de Pedro, a sogra de Pedro foi curada. Quando a unção chegou na casa de Jairo, a filha de Jairo foi ressuscitada. Quando a unção chegou nas bodas de Caná da Galileia, aquilo que estava dando errado começou a dar certo. Pegou na mão do teu irmão, diga para ele com carinho, diga: tem unção chegando na tua casa, tem unção chegando na sua família. Ele que na sua. A unção devolve a alegria, a unção devolve a esperança. Havia um grande problema em Caná da Galileia, um desespero, mas a unção chegou, devolvendo a alegria. Eu vi um historiador dizer: em Caná da Galileia, em nenhuma outra parte da terra, até os dias de hoje, se bebeu um vinho tão bom quanto aquele vinho. Por quê, pastor? Porque foi Jesus que fez. E o que Jesus faz é melhor do que aquilo que a gente faz. O que Jesus faz é melhor do que aquilo que os homens fazem. Diga para o teu irmão, chacoalhega: o que Jesus está fazendo vai abalar as estruturas da sociedade, da família, da tua casa. Quem quer? Quem quer? Receber unção, vai ter que dar o melhor que você tem. Eu espero você abrir boca. Eu espero você abrir boca. Eu espero. Não vou esperar você orar. Eu vou esperar você orar. Eu vou esperar. Abra a boca e solte a voz. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, na autoridade de Deus,
Abre a boca. Abra o teu vaso. Desembarca o teu vaso. Faz alguma coisa, dá o seu melhor. Perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não. Profetizo famílias restauradas nesta controle, não. Eu não perdi. Profetizo casamento. Profetizo não. Quem tem unção determina. Eu determino que o teu casamento já está restaurado. Volta para casa, bate um papo, faz o que tem que se fazer como um casal. Seja feliz. A minha obra em sua vida. Lá no meio. Eu declaro que o jugo está sendo despedaçado por causa da unção. Quebra as cadeias. Cadê a sua família? Correntes se quebram por causa da unção. Vem baixinho. Aonde está? Vem baixinho. Vocês me ouvem? Não é para parar, é bem baixinho. Se você trouxe alguém que ainda não é cristão, pegue na mão dele e traga ele para aceitar Jesus agora. Diga para ele, não tem para onde escapar. É com você que Jesus falou. Aonde está? Tem alguém do teu lado que não é crente ou está afastado do caminho do Senhor? Aponte para mim assim, para me conhecê-lo. Eu estou bem aqui, não é cristão ainda. É tempo de reconciliar. É tempo de voltar à casa do Pai. Não tem para onde correr. Vem para Jesus. Não te estou oferecendo nada mais do que Jesus. Não tem prejuízo receber Jesus. Quando recebemos Jesus, recebemos vida e vida com abundância. Não tem corrente que segure aí. Hoje não tem como. Sai do seu lugar e vem para Jesus. Pode vir. Pode vir. Não, pastor, está amarrando aqui. Não tem nada amarrando. Tem mais pessoas que precisam hoje sair da onde está e vir para Jesus. Aonde está? Aí atrás tem mais alguém. É hoje. Pastor, eu vou para tal dia. É hoje. Porque o senhor quer, pastor? Não. Porque o jugo foi despedaçado por causa da unção. Perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história. A galeria, você precisa entregar sua vida. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o Pastor, controle. não é o meu tempo agora. Quem somos nós para saber qual é o tempo? Nem de filho, nem de filho. Trabalha na vida.
Você vai embora para sua casa hoje sabendo que mesmo que o leão e o urso se levantar contra você, você é um instrumento de Deus para derrotar leões e ursos por causa da unção. Vamos embora para casa. Mais uma vez, eu te convido, em forma de rendição, joga a mão lá em cima, abra sua boca e comece a orar pela sua família, pelos que aqui estão, pelos que não puderam vir. Eu espero você orar. Eu espero você orar.